E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar então sobre o diodo de junção. A gente vai entender primeiro como é que é o funcionamento dele microscopicamente, para depois entender como é que ele vai funcionar realmente num circuito aí. Então, como eu falei no final da última aula, olha só, o nosso diodo de junção, ele não vai ser nada mais, nada menos que um material semicondutor do tipo P, que a gente bota do lado de um material semicondutor do tipo N. Então, lembrando aí quais são as características desses dois tipos de materiais. Esse material do tipo P, ele vai ter algumas lacunas sobrando, que são como se fossem as cargas positivas. Já o material do tipo N, ele vai ter alguns elétrons a mais. Então, o que vai acontecer nesse material? Se a gente tem lacunas aqui, que são positivas, e a gente tem aqui elétrons que são negativas, a gente vai ter algumas lacunas que vão se deslocar para cá, e alguns elétrons que vão se deslocar para cá. Como consequência disso, a gente vai criar, nessa junção que a gente chama de junção PN, uma zona que a gente vai chamar de zona de depressão. O que vai ser isso? Aqui, desse lado N, vão ficar algumas cargas positivas que passaram para cá. Já do outro lado, vai ficar armazenado alguns elétrons que vão passar para cá. Essa zona, que é uma zona bem fina, bem onde eles realmente estão se juntando, é que a gente chama de zona de depressão. Esse aqui então é o nosso P e esse aqui é o N. Essa zona de depressão implica numa diferença de potencial, que a gente vai chamar de V gama. Além disso, o que acontece? Essas lacunas que estão aqui, no material do tipo P, não vão conseguir atravessar para o lado N, porque tem essas cargas positivas aqui que vão estar repelindo eles. A mesma coisa acontece com os elétrons que vão estar aqui do lado N. Eles não vão conseguir passar para o lado P justamente por causa dessas cargas negativas que vão repelir eles de volta aqui para o lado N. Então, a partir daí a gente vai ver como é que funciona esse diodo aí. Olha só, a representação de um diodo é essa aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso diodo. Então, esse ponto aqui vai ser o lado P e esse aqui o lado N do diodo. O que mais que acontece? Olha só. Existem duas formas de polarização desse diodo, a forma direta e a forma inversa. A polarização direta, ela está representada aqui, ó. Ela vai acontecer quando a gente tem uma tensão aqui aplicada. Aqui pode ser o terra, pode ser uma tensão negativa. O que importa é que a diferença de potencial entre esses dois pontos seja positiva. Esse aqui vai ser o lado P, esse aqui o lado N do diodo. E aí, o que está acontecendo nessa forma de polarização? Os elétrons que estão aqui e as lacunas que estão aqui, elas são forçadas contra a região de depressão, que é aquela região aqui no meio. Então o que acontece? Vamos supor que esse V aqui seja zero. A gente tinha aquela diferença de potencial aqui na zona de depressão que impedia esses dois materiais, as lacunas e os elétrons, de passarem de um lado para o outro. Mas o que vai acontecer aí? Vai acontecer que quando tu começa a aumentar essa tensão, essas lacunas e esses elétrons começam a ganhar energia e eles vão ter energia o suficiente para passar dessa barreira de potencial. Então, se o V for maior que esse V gama aqui, as lacunas vão poder vir para esse lado, os elétrons vão poder vir para esse lado, e daí o que vai acontecer? A gente vai ter uma corrente elétrica fluindo normalmente no diodo. Então, olha só, isso é bem interessante, porque a partir de um certo valor de V, a gente passa a ter uma corrente elétrica. O que acontece na polarização inversa desses diodos? Acontece o contrário do que a gente viu aqui. Olha só, na polarização inversa ou reversa, a gente tem
essa configuração aqui dos diodos. A gente vai ter a mesma coisa ali, ó. A gente tem aquela tensão aplicada aqui, só que agora aqui está a nossa região P e aqui está a nossa região N. As lacunas da região P estão aqui e os elétrons vão estar aqui. E aqui a gente tem aquela barreira de potencial. O que acontece? Com essa tensão aqui sendo aplicada no sentido oposto, os portadores majoritários, ou seja, as lacunas ou os elétrons, se afastam da região de depressão. Se tu tem uma região positiva aqui, esses elétrons, eles tendem a vir para cá. E as lacunas tendem a vir para cá. Acontecendo isso, essa região de depressão aumenta e aumenta aquela tensão lá que era contrária. Portanto, o que vai acontecer? Não vai ter nenhuma corrente fluindo nesse circuito, justamente porque esses elementos portadores aqui, como eles deveriam vir para cá para fazer a corrente elétrica, eles estão fazendo o contrário, e aí não vai funcionar esse nosso diodo, não vai funcionar, significa que não vai ter corrente fluindo nesse circuito, justamente por causa que essa região de depressão aumenta e é contrária a essa tensão aqui. Então, se tu fizer a soma das tensões nessa malha, ela vai ser zero. O V+ vai ser igual a uma tensão no diodo que é inversa. Então, por fim, a gente vai concluir o seguinte, olha só. A gente tem aquele nosso diodo aqui e aqui tem uma bateria. Essa aqui é a tensão da bateria. Aqui está o terminal positivo. Então, vamos supor que a bateria tem tensão zero. Se ela tem tensão zero, não tem corrente nenhuma fluindo no diodo. E a gente tem aqui o P e aqui o N. Então, quando eu começo a aumentar essa tensão V aqui, aumentar a tensão dessa bateria, aquela zona de depressão se opõe à tensão da bateria. Como ela se opõe à tensão da bateria, a gente ainda não tem corrente no circuito. Até que vai chegar aquele ponto lá em que a bateria tem o mesmo valor da zona de depressão, e a partir desse valor a gente vai ter corrente no circuito. Se, por outro lado, a gente diminuir essa tensão, tornar ela negativa, ou seja, inverter os polos dessa bateria, vai acontecer o que a gente viu na polarização reversa. A gente não vai ter corrente no circuito, porque a tensão no diodo vai se igualar à tensão da bateria. Então a gente vai ficar com uma tensão que pode ficar negativa, mas a corrente no circuito vai ser igual a zero. Portanto, como é que é o funcionamento de um diodo? Olha só, tensão positiva conduz, tensão negativa não conduz, corrente igual a zero. Então, esse é o funcionamento do diodo. Ele deixa a corrente passar para um lado e não deixa a corrente passar para o outro, com algumas restrições, por exemplo, esse valor aqui da zona de depressão. Então, esse aí é o funcionamento de um diodo. Agora, nas próximas aulas, a gente vai estabelecer modelos para o diodo. Vão ter 4 modelos aí. O diodo ideal, 2 modelos que são os diodos semi-ideais, aí nos quais a gente vai adicionar aos poucos algumas características, e por fim a gente vai ver o modelo do diodo real e vamos ver como é que ele se comporta aí. Era isso aí então, e até as próximas aulas.